Fala, gente boa! Bom, como não poderia deixar de ser, né? Tem que ter foto antiga, né? Se não tiver foto antiga, não é vídeo da TV Alameda Cultural. Bom, essa capa aqui é a capa do livro Joinville e Nossos Prefeitos, de 1869 e 1903. Esse livro foi lançado em 1984, tá? E é de autoria da Ellen Herkenhoff, considerada uma das maiores historiadoras de Joinville, que faleceu em 2005, aos 98 anos de idade, caso eu não esteja enganado. Essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, tem um prédio com um mastro, tá? Esse prédio que aparece em primeiro plano com um mastro, tá? Ele estava localizado, ou melhor dizendo, na Rua do Príncipe. Esse prédio que eu estou mostrando, eu estou tentando mostrar, com o mastro, ele foi a sede da prefeitura de Joinville durante mais de 30 anos, durante praticamente 40 anos, né? De 1898 até 1936, esse prédio, ele foi a sede tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura de Joinville. E nesse local também funcionou durante um certo tempo a sede, o Fórum de Joinville, a sede da comarca de Joinville, tá? Essa foto aqui ela possivelmente foi batida em 1911. Essa é a data dessa foto, tá? 1911. Bom, por que no vídeo anterior, né, não só vocês, mas o planeta inteiro está perguntando, mas por que eu encerrei aquele vídeo anterior mostrando, ou tentando mostrar aquelas gravuras, possivelmente de 1852, e uma das gravuras, nas três casinhas, era do Bernhard Porchan. Bom, o Bernhard Porchan, sobre o qual eu comentei bem vagamente no vídeo anterior, ele também foi um dos primeiros 7 vereadores da história de Joinville. Mas eu já irei chegar lá, né? Como diria o mestre Fred Krueger, e todo o conselho dele é uma ordem, então eu irei por partes. Bom, na semana passada, né, eu tinha dito que a primeira eleição, né, da história de Joinville ocorreu para se escolher os membros do Conselho Comunal, isso em setembro de 1851. Né? Oficialmente, né, embora, né, Joinville já tivesse algo parecido com uma Câmara de Vereadores, o primeiro cargo oficial, né, um cargo reconhecido, né, pelo governo do então Império do Brasil, né, essas eleições só esclarecendo que essas eleições que aconteciam para o Conselho Comunal eram eleições promovidas pela sociedade hamburguesa, então elas não eram, digamos, eleições oficiais, né? Não eram eleições promovidas por alguma autoridade constituída. Agora, a primeira eleição oficial promovida pelas autoridades constituídas, né? Essa primeira eleição oficial ela ocorreu em 1855. E para que foi essa eleição de 1855? Bom, essa eleição foi para juiz de paz. O primeiro eleito, né, oficialmente da história de Joinville foi o Adolf Rautenhoff. O Adolf Rautenhoff é uma figura sobre a qual eu já comentei diversas vezes aqui no canal. Ele é considerado o primeiro prefeito da história de Joinville. Embora, na verdade, o primeiro prefeito não tenha sido ele. Só que a respeito disso eu irei comentar mais tarde. Bom, ele foi o que seria um juiz de paz? Até eu já comentei em um dos vídeos da semana passada, e não custa nada voltar a comentar. O juiz de paz ele era um misto de um cargo jurídico com um cargo político. O juiz de paz, na verdade, ele ainda existe, esse cargo de juiz de paz ainda existe, e muitas vezes é ele que celebra, uma das funções dele, obviamente, é de celebrar os casamentos que são feitos no Estado Civil. Então, a figura do juiz de paz ainda existe, embora a Constituição de 1988 determine que esse cargo deva ser preenchido por realização de um concurso de concursos públicos.
Só que na prática, embora já tenha se passado 35 anos da promulgação da atual Constituição, isso é uma lei em letra morta, né, como se diz na linguagem jurídica. Ela jamais foi posta em prática. E então é muito é um cargo muito na base do padrinismo, vamos dizer assim, né? Então não há, na prática esse é um cargo que é muito mais pela amizade, enfim, é aquilo tudo que a gente já sabe, né? Coisas do Brasil, né? Bom, mas voltando ao que interessa, eu tinha dito, né? Eu tinha dito no vídeo da semana passada e acabei de comentar sobre o Conselho Comunal. Na verdade, o Conselho Comunal ele existiu até 1856. No lugar do Conselho Comunal foi criada a Vertreterschaft. Esse verdadeiro palavrão que eu acabei de pronunciar significa associação de proprietários, né? Associação de proprietários, obviamente, em alemão. Essa associação de proprietários ela acabou substituindo o Conselho Comunal. Essa associação de proprietários, eu tinha dito no vídeo da semana passada que a colônia Dona Francisca era dividida em regiões e cada região era subdividida em distritos. Na verdade, essa divisão que eu havia mencionado, ela é uma divisão que foi instituída pela Vertreterschaft, que é essa associação de proprietários, e não do Conselho Comunal. O Conselho Comunal ele não chegou a fazer essa divisão. Né? Quem fez essa divisão foi a Associação de Proprietários. E como eu tinha mencionado na semana passada, em um dos vídeos da semana passada, aquele conjunto de leis, as leis fundamentais, elas vigoraram entre 1853 e 1856. Né? E como eu acabei de mencionar, essa associação de proprietários ela acabou substituindo o Conselho Comunal e meio que acabou criando outras leis, né? A estrutura de poder mudou, vamos dizer assim. Mas, afinal de contas, né, o assunto é a primeira Câmara de Vereadores de Joinville. Como eu já havia mencionado, tanto na semana passada quanto em vídeos anteriores, a primeira eleição da história de Joinville, ela ocorreu entre os dias 6 e 7 de setembro de 1868. Porém, né, em janeiro daquele mesmo ano de 1868, foi criada um conselho de verificação. E o que era esse conselho de verificação? Era um grupo de seis pessoas, caso eu não esteja enganado, que determinaria quem votaria nessas eleições de setembro. Sim, antigamente no Brasil havia um conselho que escolhia quem poderia participar das eleições. O Brasil adotava o chamado voto censitário, então você teria que ter uma determinada renda mínima, né, uma determinada renda para que você pudesse votar. Em outro português curto e grosso, só rico é que poderia votar. Né? E esse conselho de verificação, né, ele, de janeiro de 1868, ele era constituído pelo Ulrich Ulrichsen, que era um daqueles noruegueses que fundaram Joinville, pelo Karl Lang, que era comerciante, pelo Benno von Frankenberg, que foi diretor da colônia Dona Francisca entre 1852 e 1855, inclusive o nome Joinville foi ele que deu, né? Foi ele que acabou batizando Joinville, dando a Joinville esse nome, o Benno von Frankenberg, sobre o qual eu pretendo falar em breve, né? Mas voltando, além do Ulrich Ulrichsen, do Benno von Frankenberg, do Karl Lang, também tinha um tal de Senhor Machado, sobre o qual não se sabe muito, né? Além deles, né? Até farei uso aqui da minha colinha, tá? Só um instante. Só um pouco. O Conrad Anthony era outro integrante desse conselho de verificação. E o outro integrante era o Karl Paruker, né? Então eram essas pessoas, esses caras que eu acabei de mencionar, que formavam esse conselho de verificação, que determinou quem seriam as pessoas
que votariam nessa eleição de setembro de 1868. A princípio, seriam 231 votantes. Uma curiosidade, em 1868, a população de Joinville era de 5.237 pessoas. Então, nesse universo de mais de 5.000 pessoas, apenas 231 teriam o privilégio, que poderiam votar. Só que dessas 231 pessoas que votariam nessa eleição de setembro de 1868, apenas 178 é que realmente foram votar. Uma curiosidade é que naquela época você não poderia entrar no recinto de votação, no local de votação, descalço. Você teria que entrar de tamanco. Então, na entrada da antiga igreja matriz de Joinville, que infelizmente veio a ser demolida em 1963, e que como todo mundo já sabe, estava no mesmo local onde hoje é a Catedral de Joinville, na entrada da antiga catedral da cidade, inclusive haviam tamancos para os votantes. Né? Uma outra curiosidade que eu já estava me esquecendo é que a lista com essas 231 pessoas que votariam nessa eleição de 1868, ela acabou sendo afixada tanto na porta da antiga igreja matriz da cidade, quanto na porta da antiga cadeia de Joinville. Para quem não sabe, a antiga cadeia de Joinville, ela existia naquele local onde durante muitos anos funcionou o Fórum de Joinville, o Fórum da cidade, ali no cruzamento da Rua Princesa Isabel com a Dona Francisca. Então ali, durante muito tempo, isso a partir de 1859, ali durante muito tempo funcionou a antiga cadeia de Joinville, né? É algo que poucas pessoas sabem, né? Então, nesse local que eu acabei de mencionar, repetindo, nesse local que eu acabei de mencionar e também na antiga igreja matriz da cidade, foram afixadas cartazes, né? A lista com as pessoas que votariam, né? Participariam da primeira eleição para vereador de Joinville, né? E como eu mencionei, eram 7 vereadores. Bom, quem eram esses 7 vereadores? Eram o Jacob Miller, que era professor, que acabou sendo o mais votado, o Adolf Rautenhoff, que eu acabei de mencionar, né, disse ainda há pouco, o Fritz Lang, o Benno von Frankenberg, sim, ele mesmo, o Bernhard Pochan Jr., que eu já tinha mencionado, o Ludwig von Lasperg e o Jean Bauer, sim, esses mesmos. O curioso, né, é que geralmente o candidato mais votado, automaticamente ele era o presidente da Câmara de Vereadores. Nesse caso, entre aspas, futuro primeiro prefeito de Joinville e presidente, obviamente, da Câmara de Vereadores, seria o Jacob Miller. Só que o Jacob Miller, que era professor na localidade de Anamburgo, que hoje é parte, né, do bairro Vila Nova, ele acabou se transferindo, se mudando para Blumenau. Então ele acabou perdendo a oportunidade de ter sido, entre aspas, o primeiro prefeito de Joinville, né? Então ele acabou sendo eleito com 166 votos, 24 votos a mais do que o Adolf Rautenhoff, né? Então a prefeitura, entre aspas, acabou caindo no colo do nosso amigo Adolfo. Mas, como esse vídeo já está interminável, eu tenho mais coisas a contar, né? Então, aguardem que tem mais coisa boa. Então, até o próximo vídeo, um abração.